Capítulo 15. Axiomas herméticos. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como um amontoado de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento, assim como a riqueza, deve ser destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do conflito com as forças naturais. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podem ver pela referência à citação acima do Kybalion, que a estabelece energicamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Não tenha avareza mental e expresse em ação aquilo que você aprende. Estude os axiomas e aforismos, mas também pratique-os. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kybalion, com alguns comentários junto a cada um deles. Pratique-os e use-os, porque eles não serão realmente seus enquanto não tiver feito uso deles. Para mudar a sua disposição ou seu estado mental, mude a sua vibração. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultive a arte da atenção por meio da vontade, e você aprenderá o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponha em movimento o princípio de polaridade e concentre-se no polo oposto ao que deseja suprimir. Esta é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseada em verdadeiros princípios científicos. Já dissemos anteriormente que um estado mental e seu oposto são simplesmente os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando os seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se você for possuído pelo medo, não perca seu tempo tentando destruir este medo, mas cultive imediatamente a qualidade da coragem, e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente, empregando o exemplo do quarto escuro. Não lute contra a escuridão, simplesmente abra as janelas, e quando a luz entrar, a escuridão desaparecerá. Para destruir uma qualidade negativa, concentre-se sobre o polo positivo desta mesma qualidade, e as vibrações mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente você ficará polarizado no positivo. O inverso é também verdade, como muitos criaram as suas mágoas quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Pela mudança da sua polaridade, você pode dominar os seus defeitos, mudar os seus estados mentais, refazer as suas disposições e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade, que é um dos mais importantes aspectos da transmutação mental.
O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou alquimia mental, porque, a não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que os rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade, bem como a dos outros, se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para dominar a arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. Como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental tanto como no plano físico, e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais são devidos ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental, que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar em grande parte a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência do mesmo modo que um plano inferior, e o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, faz um movimento no chamado pêndulo mental manifestar-se no plano inferior. E ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do plano inferior. Isto efetua-se pela polarização na seidade superior, e depois, transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência. É semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de você. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ente, o polo eu sou, ao contrário do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência, e permanentemente firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizado por todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar-se mover pelo pêndulo das condições ou emoções, e afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, por conseguinte, atinge um grau muito grande de progresso, porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior, e pelo emprego da sua vontade, alcança um equilíbrio e uma estabilidade mental quase impossível de ser acreditada pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Contudo, lembre-se sempre que você não pode destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível. Você pode simplesmente vencer uma lei contrabalanceando-a com outra, e assim manter o seu equilíbrio. As leis do balanço e do contrabalanço estão em ação tanto nos planos mentais como nos planos físicos, e a compreensão destas leis habilita o homem a parecer destruir as leis, quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. Nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade, e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do plano inferior. Pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade,
e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores, tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções e a neutralizar o ritmo, como já explicamos. Eles podem escapar de uma grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares são impulsionadas, obedientes a seus guias, às vontades e desejos dos outros mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias e às sugestões do que as rodeiam. As coisas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro do xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre estas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam, e assim tornam-se praticamente jogadores em vez de peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio de causa e efeito sem serem empregados por este. Sem dúvida que ainda as mais elevadas estão sujeitos ao princípio como ele se manifesta nos planos superiores, mas nos planos inferiores da atividade são senhores em vez de escravos. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles. Governam e dão ordens, e assim fazendo, formam uma parte do princípio sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei, e compreendendo o seu movimento, ele opera em vez de ser cego escravo, do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e jaz este caminho, conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para lá e para cá. Assim é o sábio em comparação ao homem ordinário. É, contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isto está bem no caminho do domínio. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar a sua própria roda é realizada pelo poder mental. O universo, sendo totalmente mental, é claro que só poderá ser governado pela mentalidade, e nesta verdade acha-se contida uma explicação dos diversos poderes mentais que estão tomando muita atenção e estudo nestes primeiros anos do 20º século. Embaixo e atrás do véu das doutrinas dos diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental na sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se você compreender isto, tudo o que é chamado milagre e prodígio será considerado pelo que realmente é. O todo é a mente, o universo é mental. O Caibalion.